Olá! Uma das perguntas que chegou para o programa, e ela vai abrir o programa de hoje, é da seguinte forma. Os adventistas acreditam que a besta e o falso profeta são instituições e não uma pessoa, sendo Roma Papal e o falso profeta os Estados Unidos da América. Agora, como em Apocalipse 20 diz que queimarão cedo e noite, de manhã até a noite, sem nunca acabar, uma pessoa ou uma instituição? E isso tudo não contradiz o que está exatamente lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 3, que diz assim, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, em outras traduções, o homem da iniquidade, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Aqui está dizendo uma pessoa. Como entender? Não é uma contradição a igreja adventista ensinar que são instituições e não pessoas? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, é muito bom ter você aqui com a gente. É você quem faz o programa acontecer com as suas perguntas e os seus questionamentos. Obrigado por você já estar aí com a gente. E você que está sintonizando a TV Novo Tempo aí em qualquer lugar do nosso país, seja por TV aberta, seja pelas parabólicas, seja pelos canais por assinatura. Quem sabe você esteja aí num hotel e está aí sintonizado acompanhando. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode mandar a sua pergunta e interagir com a gente através do celular ou das redes sociais. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para mandar a sua pergunta para a gente e ela vai ser respondida à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder e dar a resposta na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. E uma saudação também muito carinhosa para o nosso telespectador que acompanha o nosso programa. Com certeza, sempre tem algum telespectador que vê pela primeira vez. E nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. E esperamos que você assista mais vezes ao Na Mira da Verdade, que é um programa de respostas a dúvidas ao vivo. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos esperar as suas perguntas para vermos o que a Bíblia tem a dizer acerca das suas dúvidas pessoais. Deus te abençoe e obrigado mais uma vez aí pelo carinho da sua audiência. É isso mesmo, a gente não sabe quais serão as perguntas que irão chegar. É você quem vai fazer aí. O que vier aqui nós vamos colocar na mira. A gente sabe que chega centenas de perguntas no horário do programa aqui. Às vezes a gente não consegue, às vezes não. Com certeza a gente não consegue pescar a todas elas. Mas aquela que for pescada aqui, a resposta você vai ver na Bíblia e vai com certeza aprender muito. O professor disse talvez uma pessoa nova esteja acompanhando o programa. Não, são milhares de pessoas que quem sabe está assistindo pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade. O Novo Tempo está em mais de 460 cidades em canal aberto, em todas as parabólicas, em todas as TVs por assinatura. Nós também transmitimos o nosso sinal pelo YouTube e Facebook. No YouTube é Novo Tempo ao vivo, é o nosso canal ali no YouTube, e o Facebook é namiradaverdade.nt. E daqui a pouco eu falo como que você pode mandar a sua pergunta, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo WhatsApp e SMS.
São várias formas que você tem para mandar a sua pergunta, tá bom? Espera um pouquinho, essa primeira pergunta chegou e nós abrimos o programa. Quem mandou ela foi o André Carvalho, o Deck, sempre acompanha o programa e mandou hoje uma pergunta capciosa para ver como é que o professor se sai, hein? Professor, nós abrimos falando sobre que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que a besta e o falso profeta, ali apresentado em Apocalipse, são instituições, como Roma Papal e os Estados Unidos da América. E aí ele continua dizendo o seguinte: se for isso, representações de instituições humanas, em Apocalipse 20:10, essa passagem contradiz, né? Por quê? Porque ele vai queimar dia e noite ali? Como que é isso? E também contradiz 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que eu li aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, enfim. Na minha opinião, ele diz, professor, não vejo personificação ou instituições sendo atormentadas para todo sempre. Eu vejo pessoas que têm elementos psicológicos. Se saia dessa, professor, ele diz. Como é que é isso, professor? De fato, a Igreja Adventista diz que são instituições, correto? Bom, nós já falamos aqui no programa, né? Agora, como explicar essa situação que ele colocou em relação ao inferno, né? E também 2 Tessalonicenses 2. Veja, o nosso irmão tem que considerar uma coisa: por trás de pessoas há instituições. Okay. E instituições são formadas por pessoas. Certo. Então não há uma contradição. É óbvio que quando Roma Papal se manifestar, vai ter um representante. E vai ter todo um sistema por trás desse representante. Então não é uma contradição. É simplesmente entendermos que uma pessoa, seja no aspecto religioso ou político, ela não chega ao poder sozinha. Há toda uma instituição, um grupo de pessoas por trás. O que as profecias destacam é o seguinte, que um dia vai haver uma união novamente entre igreja e Estado para impor um sinal da autoridade papal, neste caso eu vou explicar um pouquinho por quê, e é óbvio que mesmo que tenha um líder em específico comandando a igreja e um outro líder em específico comandando a grande potência política do mundo, existe um grupo de pessoas, existem instituições por trás. Então nós não podemos isolar pessoas das instituições. Então é óbvio que quando tais poderes forem castigados, essas instituições, ou seja, esse conjunto de pessoas que está por trás de poder é que será castigado. Então eu creio que o irmão não considerou só esse aspecto, não é uma contradição. Devemos recordar também, quando Paulo fala do homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2, nós sabemos que o principal iníquo é Satanás, né? Então vai chegar o momento em que Satanás vai atuar com grande força no mundo para poder efetuar uma perseguição final contra o povo de Deus. E os protestantes de fala inglesa, praticamente quase todos, até ali o século XIX, muitos protestantes interpretaram que este poder perseguidor, em 2 Tessalonicenses 2, profetizado por Paulo, e que equivale à primeira besta de Apocalipse 13, era Roma Papal. Agora, uma coisa, uma observação, isso não é nenhum desrespeito a um irmão católico, apostólico romano, que vive sinceramente a sua fé e que ama Jesus. Essa interpretação protestante, nós cremos que ela é bastante lógica, por várias razões, e depois eu vou te recomendar um livro, que nós não vamos entrar nesse assunto agora em específico. Essa interpretação que vê o papado nas profecias não desrespeita, não questiona a sinceridade de um irmão católico, muito pelo contrário. Eu não tenho dúvida alguma que existem muito mais católicos sinceros na sua fé, mesmo abraçando doutrinas que são católicas, mas não são bíblicas,
há pessoas mais sinceras no catolicismo do que no meio protestante. Então aqui nós não fazemos juízo de valor, amigo telespectador, em relação a pessoas, porque ninguém pode ser juiz no lugar de Deus e definir a essa pessoa, por fazer parte dessa instituição, ela é mais sincera do que a outra. Seria um absurdo uma afirmação dessas, tá? Então, nós cremos que os filhos de Deus estão em todos os movimentos religiosos, mas vai chegar o momento que esses filhos de Deus vão ter a sua fé testada entre aceitarem um sinal da autoridade de Deus ou um sinal da autoridade humana. E nós cremos que no futuro, não é hoje, vai chegar o momento em que o sábado vai ser um teste muito interessante para identificar naquele momento quem vai aceitar a autoridade bíblica, que fala que o quarto mandamento é o sábado, ou quem vai aceitar, por exemplo, a autoridade do catecismo, que diz para guardar domingos e festas. Vai chegar o momento que o evangelho de Jesus Cristo vai ser pregado a todas as pessoas, diz Apocalipse 14:6. E junto com este evangelho, 3 mensagens angélicas ou 3 recados finais de Deus para essas pessoas. E todas as pessoas terão conhecimento disso e estarão aptas para decidirem de um lado ou de outro. Então isso é um evento futuro. Mas hoje Deus continua atuando nos seus filhos que estão em todos os movimentos religiosos para preparar e unificar um povo para aguardar a volta de Jesus Cristo. Vou lhe indicar um livro para você poder se aprofundar nessa interpretação de Apocalipse 13, que é um livro intitulado Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Você pode adquirir na loja da Novo Tempo, novotempo.com/loja. Ali tem alguns dos livros, né, que eu indico no programa. Este livro de Apocalipse 13, de Mervyn Moore, ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, mas aqui na loja da Novo Tempo você pode adquirir. É um ótimo livro para você perceber essa interpretação, né, de que um dia vai haver uma união entre igreja e Estado, papado, Estados Unidos, espiritismo, todo o sistema religioso se unificará em torno de certos ideais e aí vai se cumprir o que está em Apocalipse 13, tá bom? Só que esse é um assunto obviamente bem amplo e eu recomendo para você este livro, que ele vai te dar tantas razões bíblicas quanto históricas para essa interpretação. Tu pode pensar a princípio, isso é um absurdo uma interpretação dessas, não. Analise a lógica do argumento. Não diga que um argumento está errado ou fraco sem antes analisá-lo. Então eu recomendo muito esse livro para você. E para você se aprofundar no estudo sobre o inferno de fogo, porque um dos textos que o nosso telespectador citou para o título foi Apocalipse 20, verso 10, aí eu vou lhe recomendar um presente que é gratuito, tá? Esta revista aqui, a revista do programa Na Mira da Verdade, ela é um material gratuito que a Novo Tempo envia para todos aqueles que querem estudar a Bíblia. Então o que acontece? Aqui tem uma lição, né? Entre as lições que tem aqui, tem uma lição intitulada Textos Difíceis sobre o Inferno, que é a lição de número 9, tá? E na lição de número 9, eu abordo alguns textos, entre eles Apocalipse capítulo 20, verso 10, explicando o significado do castigo eterno na Bíblia. Você vai analisar essa lição, você vai perceber que o castigo será eterno nas consequências e não na duração, e que pelo fato de o ímpio não comer da árvore da vida, ele não vai poder ser eterno como os justos. Então você vai ter que analisar esse argumento. Agora, para isso, você vai receber de presente a revista Na Mira da Verdade. Neste caso, você vai acessar, na verdade, você pode ligar para a nossa equipe, 0 operadora 12 2127 3121 e solicitar a sua revista. E repito, o livro, aí esse já é um livro de uma editora, você pode adquirir no site da Novo Tempo, novotempo.com/loja, tá bom? Então, em resumo, seria isso, é uma breve explicação, mas eu espero que seja aí um ponto de partida para você continuar estudando a Bíblia e continuar estudando esse assunto conosco em outros programas.
Muito bem, professor, muito bem. O programa está apenas começando. Você viu aí, você pode pedir a sua revista, está aparecendo o número aí, como que você faz para pedir para a gente, tá bom? Mas eu quero dizer que para você participar aqui do programa, mandando as suas dúvidas e as suas perguntas, você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp ou SMS. O número é 12981510101. Essas duas formas eu tenho como pescar aqui a sua pergunta, tá bom? Mande para um ou para o outro, SMS ou WhatsApp, que é mais fácil, né? WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Você também pode usar as nossas redes sociais, pelo Facebook, na Mira da Verdade.nt. Tem sempre um videozinho antes do programa ao vivo ali, onde eu coloco para você mandar as suas perguntas, e é ali que eu pesco. Você também pode usar o Instagram, @na Mira da Verdade, também tem um videozinho para você participar. E você que está assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, participe também nos comentários, tá bom? Essa próxima pergunta aqui chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Arthur Maimone. A pergunta do Arthur é a seguinte, professor. Boa noite, meu nome é Arthur, falo de Cuiabá, Mato Grosso. A minha pergunta é a seguinte. Em Êxodo capítulo 4, versos 24 e 26 a 26, Moisés está voltando para o Egito, para em uma estalagem, e à noite Deus tenta o matar. Por que isso aconteceu? Eu não entendo esse acontecimento. Professor Leandro Quadros, como foi essa questão de Deus querer matar Moisés ali, ele que estava indo lá para atender realmente o pedido que Deus havia falado de tirar o povo do Egito? Como é que a gente explica isso? Esse texto é interessante. Aqui o verso 24, quando nós lemos de forma isolada, fica impossível dar uma interpretação. Mas eu vou ler aqui alguns versículos, tá bom? E aí já vou apresentar uma explicação para o nosso telespectador. Vamos ler aqui dos versos 24 a 26, tá? Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Aqui está a palavra-chave para nós entendermos algo desse texto. Moisés não havia obedecido a Deus em circuncidar ao filho. A circuncisão era um corte feito no prepúcio, né, do órgão genital masculino, que tinha dupla função. A primeira função era um sinal tribal de identificação de que aquele povo, que os homens daquele povo eram consagrados a Deus. A circuncisão, ela representava a circuncisão do coração, de acordo com Jeremias ali 2:29, né? Assim como se circuncidava o órgão sexual masculino, tirando aquela pele desnecessária, diríamos assim, Deus quer tirar aquilo que é desnecessário do interior humano, que é o pecado. Então Deus usava isso como um recurso pedagógico, tá? Seria o batismo deles, só que era representativo. O homem que fazia aquilo, ele já fazia em nome da família, mesmo que existissem, né, obviamente, as mulheres. Só que isso também era uma forma de preservar a saúde deles e das esposas. Porque vocês imaginem, num clima do deserto, não tinham o mesmo acesso à água que nós temos e a produtos de higiene. Então, a circuncisão ajudava muito a manter a saúde masculina e feminina, né, durante, obviamente, a relação sexual, tá? E aí o que acontece? Moisés, quando deixa de obedecer essa ordem, ele está dando um péssimo exemplo e testemunho do valor daquele ritual para ensinar o povo a importância da consagração a Deus. Aí Deus aparece de uma forma ameaçadora diante dele e ele entende que tinha alguma coisa errada. E Zípora matou a charada na hora, porque quando ela mesma circuncidou o filho, o Senhor o deixou. E aí ela chama ele de esposo sanguinário.
né, por causa desse ato. Alguns comentaristas acham que ela não estava bem a favor da circuncisão, por isso que fez, chamou o marido assim, e outros acham que ela era a favor, mas que o chama de sanguinário porque, por causa da negligência dele, quase que uma tragédia acontece. Então Deus aparece de uma forma ameaçadora para mostrar para Moisés que um líder, ele tem que dar o exemplo. Se aquele povo, naquele estado de rebelião, não tivesse o bom exemplo de Moisés nesse sentido, esse povo era pior do que já era ainda. Muito bem, professor, muito bem. Olha, o nosso tempo corre aqui contra a gente, eu aqui procurando as perguntas, nós temos que ir para o intervalo, tá bem? Mas aproveite aí o intervalo, formule uma boa questão para a gente, manda. Daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta e para você participar, mande as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12981510101. Mande também pelo Instagram, @namiradaVerdade, e pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Essa aqui chegou pelo nosso Instagram, muitas perguntas chegando aqui no Instagram, obrigado pela sua participação. Essa pergunta é da Elisandra Jardim. A pergunta da Elisandra, professor Leandro Quadros, é a seguinte: me dê uma base bíblica. A minha sobrinha é mórmon, meu pai faleceu, mas ela batizou na igreja mórmon meu pai, simbolizado por uma criança viva. A criança se batizou por meu pai. Sei que não tem como isso ser possível, pois nós sabemos que o batismo é individual e tem que ser a pessoa quando ainda está viva. Como entender isso? Qual a explicação, qual a base bíblica para isso? Existe base bíblica para batizarmos por mortos, professor? Pois olha, nossos amigos mórmons utilizam, né, sim, 1 Coríntios 15, 29 para essa prática. 1 Coríntios 15, 29? 15, 29. E aí o que nós temos que fazer? Temos que explicar, obviamente, esse texto contextualmente, né? Como sempre, temos que analisar a Bíblia contextualmente. E mostrar para o nosso amigo mórmon, por exemplo, também Romanos 14, 12. O que diz Romanos 14, 12? Lá Paulo diz o seguinte, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha, assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O batizar-se pelos mortos, sem que a pessoa morta tenha exercido fé em Jesus, é totalmente contra a doutrina do juízo. Porque de acordo com a doutrina do juízo, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10 também fala disso. E sem falar, né, que o batismo bíblico em Atos 2, 37 e 38, ele é acompanhado do arrependimento. Sem arrependimento e confissão de pecados, não há batismo. E como um morto, de acordo com a Bíblia, já não tem mais chance de salvação, o destino é decidido em vida, e como de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, o morto está inconsciente, é óbvio que ele não pode exercer fé em Jesus, não pode se arrepender dos seus pecados e não pode ser batizado. Vamos então, além desses textos que eu citei para você, vamos contextualizar brevemente 1 Coríntios 15, 29, né, que é o texto usado, né, no mormonismo para apoiar essa doutrina. Paulo, nesse texto, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Como explicar esse texto? Será que Paulo aqui está apoiando o batismo pelos mortos? Quando você lê 1 Coríntios 15, você entende o quê? Paulo está fazendo uma defesa da doutrina da ressurreição. Alguns coríntios estavam duvidando da doutrina da ressurreição. E Paulo cita aqui no capítulo uma série de argumentos muito bons.
E um argumento muito interessante que ele cita é esse do verso 29. Ele faz menção a um grupo, não de cristãos, mas a um grupo de pessoas que praticava o batismo pelos mortos, justamente por crer na ressurreição dos mortos. Paulo usa a expressão, o que farão os que se batizam pelos mortos. Está falando de um outro grupo, tem nada a ver com os cristãos, porque não existe nenhum exemplo bíblico no Novo Testamento de um cristão, nem mesmo na igreja cristã primitiva, ou entre os pais da igreja, ou entre os cristãos primitivos, de alguém se batizando no lugar de alguém. Porque isso contradiz a doutrina bíblica do juízo, de que a aceitação é individual, é em vida e por aí vai. Então o que Paulo faz aqui? Para Paulo mostrar o quanto era um absurdo um cristão não crer na ressurreição, ele diz o seguinte, olha, se há pessoas que se batizam pelos mortos por crerem numa ressurreição, como é que vocês não creem na ressurreição? Tá? Então, realmente, a doutrina mórmon, por mais que os nossos irmãos mórmons sejam pessoas muito sinceras, pessoas de excelente convívio na sociedade, temos que mostrar para eles que a doutrina deles não é bíblica. Paulo não está apoiando a prática, ele está citando-a para mostrar a vergonha de os coríntios não crerem na ressurreição dos mortos, porque o próprio Paulo fala em Romanos 14:12 que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ok, muito bem, professor. Olha só, eu estou vendo aqui as perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp e tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, mas eu vejo aqui pelo número, vamos ver. O WhatsApp aqui está me pedindo para que coloque, vamos ver. Me chamo Pablo. Gostaria muito que a minha pergunta fosse pescada. Ela foi pescada, Pablo. A pergunta do Pablo é a seguinte, é com relação a Lucas capítulo 16, uma dúvida bastante recorrente aqui, mas vamos colocar do jeito que ele escreveu. O rico e Lázaro. Afinal, por que Jesus usou esse tipo de ilustração, dando consciência a mortos e dizendo claramente que um deles estava em tormento? Esse capítulo é amplamente defendido tanto por aqueles que creem na consciência na morte, quanto no tormento eterno do inferno. Como podem me ajudar a entender essa passagem? Interessante a maneira como ele colocou a pergunta, professor. Por que Jesus utilizou dessa parábola, colocando aí essa questão de um no céu e outro no inferno, para explicar o assunto ali? Como é que Jesus usou isso aí, sabendo que poderia, quem sabe, confundir muita gente? Na verdade, Cristo se utiliza, sim, de uma crença popular na época, só que ele não dá aval para essa crença. E eu vou mostrar isso no próprio texto e eu vou explicar o porquê que ele faz isso na parábola. Primeiro lugar, existia uma crença, de um inferno compartimentado, diríamos assim. Só que qual é que era a crença, popular? Que as almas, iriam para o inferno, para o céu. Só que na parábola, para Cristo evitar isso, o que ele faz? Ele não coloca almas no inferno e nem no céu, ele coloca corpos. E aí a coisa muda de figura. Se alguém quer usar essa parábola para defender a imortalidade da alma, ele está entrando numa contradição. Porque Cristo não menciona almas no céu ou no inferno, ele coloca corpos. Quer ver? Versículo 24, claríssimo aqui, Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aqui é o indivíduo conversando com Abraão que está no céu. Olha a proximidade entre o céu e o inferno. Se isso aqui for literal, o céu e o inferno são vizinhos, tá? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Uma alma incorpórea tem dedo? Não tem. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que está sendo atormentado nesta chama na parábola? É um corpo que tem língua e sente sede ou é uma alma imaterial? É evidente que é um corpo. Então usar esse texto para a imortalidade da alma é um absurdo. O que poderia se fazer é usar esse texto, entre aspas, para a imortalidade do corpo. Aí sim.
mas da alma não, porque Jesus não coloca almas no céu e nem no inferno. Agora, por que Cristo usa uma história popular que tem uma crença distorcida para ensinar uma lição moral? Se nós questionarmos isso, nós temos que questionar também a parábola anterior no capítulo 16 ali, de Lucas, né? A parábola do administrador infiel. Cristo elogia um administrador infiel. Então quer dizer que Cristo elogia a infidelidade? Ele aprova a infidelidade? É óbvio que não. Então, assim como ele não aprova a infidelidade em Lucas 16, ele não apoia a crença da consciência após a morte em Lucas 16, 19 a 31. Ele cita histórias do dia a dia das pessoas para ensinar verdades morais. Ele elogia o administrador astuto, só que ele não aprova a desonestidade. Ele está dizendo assim como aquele cara foi astuto, os filhos do reino deveriam ser mais inteligentes que os filhos das trevas. Na parábola do rico e Lázaro, o que ele está dizendo? Qual é a lição nos versos 29 a 31? Que uma pessoa define o seu destino enquanto está viva e não após a morte. Porque o homem na parábola, o que foi para o inferno, com o corpo, não com a alma, ele pede para Abraão, na parábola, enviar alguém à casa paterna dele para avisar aos familiares que aquele lugar era horrível. E aí o que é dito na parábola, ali dos versos 29 a 31? É dito o seguinte: eles têm a lei de Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem a lei de Moisés e os profetas, eles não vão se deixar convencer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e fale para eles como é que é aquele lugar ali. É isso a lição da parábola. Então lembre-se, a parábola é uma história fictícia e a ficção, os detalhes, são apenas o pano de fundo. Nós não fazemos doutrinas dos detalhes da parábola, mas criamos doutrina a partir da lição moral que a parábola quer transmitir. Tá bom? Então analisa isso, olha, vai ali no verso 24, analisa, Jesus colocou nesse inferno e neste céu almas ou corpos? Bom, ele colocou corpos, então alguma coisa está errada com a interpretação da imortalidade da alma, porque não são almas que estão ali. E aí lembre-se, a parábola se utiliza sim de histórias do cotidiano, por mais absurdas que possam ser, mas elas são recursos pedagógicos poderosos para imprimir na mente das pessoas as verdades espirituais que Cristo quer transmitir. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do Instagram, todos participando bastante. Essa quem mandou foi o Samuel Ribeiro. A pergunta do Samuel, professor, é a seguinte: é algo inédito e histórico ter um Papa americano em Roma. Isso seria uma maneira de unir os Estados Unidos e Roma? Por favor, me respondam se tal especulação escatológica tem fundamento. Sinto que possa haver alguma especulação escatológica na eleição desse novo Papa, Leão XIV. Professor, podemos considerar isso? Como que essa questão aí seria, porventura, uma vez que a gente falou aí, até abrimos um programa falando sobre isso, né? Seria alguma forma de já ter aí uma preparação para essa união de igreja e Estado, ou americano, sei lá? Não, para mim isso tem pouca relevância. Ok. Né? Óbvio, eu não posso ser irresponsável, né, e dizer para os irmãos o seguinte: não prestem atenção nisso. Não, nós temos que ficar atentos, né, aos sinais proféticos, aos eventos políticos. Nós temos, obviamente, um Papa norte-americano é significativo, mas eu digo por que para mim é pouco relevante, é porque o texto bíblico não tem essa preocupação. O texto bíblico não tem a preocupação de dizer o seguinte: olha, a união entre igreja e Estado vai acontecer se um líder papal for americano. O texto não tem essa preocupação. Pode ser que sim ou pode ser que não. Então o que eu digo, né, para o nosso telespectador? Temos sim que prestar atenção, né, no cenário político, religioso atual, mas não irmos além do que está escrito no texto. Porque se nós formos além do que está escrito no texto e aquilo não acontece como esperávamos, nos frustramos com o texto bíblico pensando que o texto está errado.
tá? Então fique sim atento, analise, mas não vá além do que o texto diz. O texto não diz que será assim, assim. Há detalhes que o texto não revelou para nós. Então, se o texto não revelou certos detalhes, até podemos fazer nossas deduções pessoais, mas daí conjecturar eu acho muito perigoso e até desnecessário, né? Perigoso para a nossa própria fé. Ok, muito bem. Tem mais uma aqui, agora essa aqui pelo nosso WhatsApp, que é a seguinte, deixa eu ver aqui, é o Francisco, lá de Pau Brasil, na Bahia. A pergunta do Francisco é a seguinte: eu já venho há muito tempo tentando entender o significado das bodas do Cordeiro. Qual a importância e a representatividade dessa passagem? Então ele quer saber aqui, o que significa as bodas do Cordeiro, professor, na Bíblia? O que é boda? É casamento, né? Então a boda é um casamento. Cristo usa o exemplo de um casamento para ilustrar a união espiritual entre ele e o seu povo. Então, quando fala, né, em Mateus, aqui Mateus capítulo 22, só vou mencionar essa parábola aqui, depois eu vou para o Apocalipse, mas aqui em Apocalipse, em Mateus 22, tem a parábola das bodas, que é a parábola do casamento. Essa parábola é muito interessante porque ela mostra que parte do povo de Deus vai estar despreparado para a volta de Jesus. Aqui, o povo de Deus é representado por 10 virgens, 5 prudentes, né, e 5 imprudentes. Não, na verdade, perdão, é na parábola das 10 virgens, que é uma outra coisa, tá? Mas a gente relaciona com a parábola das bodas. E o povo de Deus é representado por essas virgens porque 5 virgens estavam preparadas para quando o noivo passasse ali na procissão. O noivo se dirigia, né, da casa dele até a casa da noiva. E aí ele diz que as 5 virgens prudentes tinham azeite suficiente em suas lamparinas para verem o noivo chegar. E as imprudentes não tinham azeite suficiente e ficaram de fora. Então o que ele ilustra? Que uma parte do seu povo vai ficar de fora, porque não tinha o azeite do Espírito Santo, o discernimento do Espírito para aguardar a volta do Senhor. Essa é a parábola das 10 virgens. Na das bodas, ele mostra que algumas pessoas não estarão vestidas adequadamente para o casamento com Cristo. E qual é a vestimenta apropriada? É o manto, é a roupa da justiça de Cristo. Quem não for revestido com a justiça de Cristo não pode participar das bodas do Cordeiro. E essas bodas são mencionadas em Apocalipse, né? Vai haver um momento em que Cristo vai voltar pela segunda vez, vai arrebatar a igreja de forma visível, não secreta, e quando a igreja encontrar-se com o seu noivo, que é Cristo, vai haver a consumação definitiva destas bodas, desse casamento. Aí essa festa espiritual no céu é chamada de bodas, tá? Então você pode ler ali Apocalipse, por exemplo, capítulo 19, que mostra essa reunião do povo de Deus. Ok, muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas deixa eu dar um recadinho para você. A semana que vem vai ter uma semana toda especial aqui na Novo Tempo, nesse horário das 8 horas da noite. Vai ter a semana especial Consultório de Casais, uma semana toda dedicada à família. E olha só os temas que terão aqui, ó, de 9 a 13 de junho, tá? Abordados na programação, os temas são o seguinte: problemas conjugais e separação por incompatibilidade. Como que a Bíblia vê isso? Sexualidade no casamento à luz da Bíblia. Olha só, casamentos tardios e diálogos no relacionamento. Pornografia e traição, como blindar o casamento. Uma série toda especial, a Darleide vai estar ministrando e olha, você não vai perder.
de 9 a 13, aqui na Novo Tempo, essa semana especial. A semana que vem, a partir de segunda-feira, anote aí uma programação toda especial, feita com muito carinho para você. Nós temos que ir para um intervalo rápido, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e olha só, parece que o pessoal está com dúvidas sobre cremação. Várias perguntas aqui sobre cremação. Eu vou colocar uma aqui agora e até vou dizer aqui outras pessoas que estão mandando também, viu? Essa pergunta quem mandou foi a Sumara Okumoto, e também a Janaína Kelly. Olha só a pergunta. Assisto vocês há muitos anos, tenho aprendido muito com vocês. A Bíblia não proíbe a cremação. Como será na ressurreição dos mortos, os cremados? E aí a Janaína também perguntou, o que a Bíblia fala sobre a cremação? Existem algumas dúvidas sobre essa questão, professor. Né? Ser cremado, será que totalmente desintegrado o corpo? Será que na ressurreição, como é que ficaria? Né? Vamos ver o que a gente pode ajudar aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos responder, Tito, essas duas perguntas. Vamos ler aqui um texto, 1 Samuel 31, versos 12 e 13. Aqui, Saul e seu filho, Jonatas, haviam morrido numa batalha contra os filisteus. Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. O que nós vemos aqui? Mesmo que o mais usual e o mais comum fosse o sepultamento entre os israelitas, em casos como este, ocorreu uma cremação. E eles jejuaram por 7 dias. Então, o que esse texto nos mostra? Não há realmente uma proibição quanto a isso. Quanto à questão da ressurreição, se você parar para analisar, não tem diferença alguma entre uma pessoa que foi cremada e uma pessoa que foi sepultada. A cremação é só um aceleramento do processo, diríamos assim, de transformar em pó. Dá no mesmo. Por exemplo, temos algum resquício de Adão e Eva hoje? Não existe. Abraão, Isaac, Jacó, estou dando exemplos bem extremos, né, de alguns milhares de anos, porque eu sei que é bem menos tempo para não existir mais nenhum resquício da pessoa. Então, a cremação é um aceleramento, é uma forma de levar a pessoa a se tornar pó de uma forma diferente, é pelo fogo ao invés de ser decomposta, né, e servir aí de alimentos, diríamos, para vermes, diríamos assim, que é o que acontece no processo de decomposição, algo natural neste mundo pós-pecado. Então, para Deus é indiferente se a pessoa foi cremada ou foi sepultada, em algum momento virou pó, em algum momento deixou de existir. O detalhe é que a nossa identidade está gravada no coração de Deus. E quando Ele ressuscitar, seja alguém que foi cremado ou sepultado, alguém que morreu e se decompôs no mar, por exemplo, Deus vai refazer o ser humano dos mesmos elementos do pó da terra, como era no princípio, vai colocar de novo o seu fôlego de vida e vai recriar essa pessoa, porque a nossa personalidade, a nossa identidade estão gravadas no coração de Deus. Então não se preocupe quanto ao processo, para Deus é indiferente. Se Ele conseguiu criar a matéria e a partir da matéria Ele cria todas as outras coisas, para Ele isso é um processo extremamente simples. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos agora uma pergunta, mais uma pergunta que chegou por vídeo aí. Vamos ver quem é que está perguntando e o que está perguntando para a gente. Meu nome é Tamílis, eu sou da Bahia, sou comportora e eu gostaria de saber se é pecado, se cristão pode operar na Bolsa de Valores.
E aí, professor, será que bolsa de valores, você trabalhar na bolsa, trabalhar não, investir em bolsa, sei lá, usando os day trades da vida aí, será que isso aí poderia configurar algum tipo de pecado? Muito boa pergunta. Primeiramente, Deus não é contra você ter dinheiro e nem investir o seu dinheiro. Deus é contra amar o dinheiro. Essa confusão, ela existe no mundo cristão. E um pouco disso, obviamente, é culpa de teólogos da prosperidade, que eles acabam indo para um outro extremo, né? Mas existe um outro extremo também. Alguns cristãos acham que ser cristão equivale a viver na miséria. Isso também não é verdade. O que diz Provérbios 3, versos 9 e 10? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então esse texto mostra que Deus quer prosperar sim os seus filhos. Então lembre-se, a Bíblia fala, por exemplo, em Eclesiastes 5, verso 10, Mateus 6, 24, se você prestar atenção nos versos, Deus condena o amor ao dinheiro, não o ter o dinheiro. Então você pode ter dinheiro, mas agora amá-lo é diferente, porque você torna ele um ídolo. Quanto a investir, você deve investir o seu dinheiro, só que você tem que ter cuidado com o investimento. Em primeiro lugar, há um erro em investir em bolsa de valores? Não. É algo reconhecido, legalizado pelo governo, pelo Banco Mundial, Banco Central. Então, tudo aquilo que não está transgredindo, obviamente, as leis do país, nós temos que considerar. Esse investimento está de acordo com as leis do país? Eu vou ser um cristão honesto no pagamento dos meus impostos através desse investimento? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu lhe dou um conselho. Como alguém que já errou nisso, mas também alguém que já teve acertos. Tá? No início, nós somos inexperientes e erramos. Não opte por investimentos assim agressivos, tá? Cuidado. Faça investimentos mais conservadores. Isso aqui não é um programa de investimentos, mas eu quero te dar um conselho, um pouquinho sobre isso, porque muitos cristãos estão deixando dinheiro ir embora por falta da sabedoria nos investimentos. Então, você tem que investir o seu dinheiro, primeiro de tudo, no reino dos céus. Né? O que diz Malaquias 3,10? Que se nós levarmos o nosso dízimo, a nossa oferta à casa do tesouro, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Então, o primeiro investimento do nosso dinheiro tem que ser na expansão do reino de Deus, no auxílio aos mais necessitados. Esse é o nosso primeiro investimento, porque com Deus não tem falha, né? Investiu naquilo que é de Deus, Ele vai abençoar você de alguma forma ou outra. Então esse é o primeiro investimento. Outros investimentos, procure um investimento sempre mais conservador e diversifique a sua carteira de investimentos. Só meta-se na questão de bolsa de valores depois que você tiver investimentos mais seguros, mais conservadores, que deem uma rentabilidade saudável, sustentável e que você possa arriscar um pouquinho mais. E ainda eu recomendo isso sobre a supervisão de quem já está acostumado sobre o assunto, né? Como corretoras, pessoas que trabalham devidamente com isso, certos bancos e tudo mais. Tá? Então eu recomendo, tem investimentos? Tenha, você tem que fazer o seu dinheiro aumentar de forma correta, honesta, que gere lucro para você, que te dê mais possibilidades para dar conforto para sua família, para ajudar ainda mais na pregação do Evangelho. Agora, não se meta em coisas arriscadas. Essas promessas, o seguinte, se você investir tanto, você já vai ganhar tanto. Cuidado com super promessa, tá? Porque dinheiro ganho de forma muito fácil, você tem que desconfiar bastante. Então, faça tudo com assessoria. Lembrando que o primeiro e maior investimento tem que ser no reino de Deus. Muito bom, professor. E olha só, essa aqui está lá no nosso Facebook, vem de longe, veio da Angola. Muitos queridos irmãos na Angola acompanham o nosso programa. Um abraço carinhoso a todo o povo angolano por
acompanhar a programação da Novo Tempo e participar aqui do programa. A pergunta do Francisco Neto é a seguinte: as 7 últimas pragas serão um evento mundial, professor? As pragas de Apocalipse ali, as últimas pragas, isso vai ser um evento mundial ao mesmo tempo? O que acontece? Quando lemos Apocalipse 15, 16, percebemos sim que as 7 pragas são manifestações do juízo final de Deus sobre os ímpios. Então, a primeira coisa é que todo estudante do Apocalipse tem que ter em mente que as pragas não vão afetar em nada os filhos de Deus. Nada. Lembra das 10 pragas que caíram no Egito? Isso aqui é um paralelo com as 10 pragas que caíram no Egito lá em Êxodo capítulos 7 e 8. Eu lhe pergunto, algumas das 10 pragas que caíram sobre o Egito atingiram os israelitas? Nenhuma. Da mesma forma, as pragas do Apocalipse, que são juízos finais de Deus sobre os ímpios, nenhuma vai atingir os filhos de Deus. Então, fica tranquilo, se você segue a Jesus e o aceitou como Salvador. As pragas são a nível mundial, sim, mas nós não podemos dizer que todas cairão a nível mundial. Algumas são locais. Porque se todas caíssem instantaneamente, né, de forma mundial, destruiriam o mundo, antes do próprio juízo final. Tá? Então você lê Apocalipse 15, 16, você vai ver, elas vão cair sim no mundo, mas algumas em regiões específicas. Algumas são globais e outras são em regiões específicas. Tá? Eu não vou dizer quais delas agora, são as 7, mas eu lhe dou os capítulos 15 e 16 para você ler. Aí você vai perceber que algumas ali são realmente globais, outras são em regiões específicas. E tem que ser assim, porque senão o mundo já seria destruído mesmo antes do juízo final ali, né? Da manifestação final do juízo de Deus, tá? Mas lembra-se também do Salmo 91, né? Esse salmo não se refere, obviamente, às pragas do Apocalipse, mas a segurança que ele nos provê é para esse período também. Aí você vê, por exemplo, o Salmo 91, 10, diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então Deus vai proteger o seu povo no fim dos dias, mas para isso você tem que ter a Cristo como seu Salvador e seu Senhor, porque senão você fará parte daquele grupo de ímpios que vai receber esses castigos sim. Muito bem, professor, nós temos 1 minuto e meio, mas eu acho que você responde essa pergunta aqui. A pergunta é do Edésio e a pergunta é a seguinte: me explica por que o livro de Enoque não está na Bíblia? A Bíblia cita o livro de Enoque, mas ela não está. Como é que é isso? Boa pergunta. Em primeiro lugar, porque o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Esse é o primeiro ponto, né? Enoque, em Gênesis 5:24, ele foi levado para o céu vivo. E naquela época nós não temos um registro de que houvesse a escrita, né? Naquele período lá inicial do Gênesis, a memória humana era muito superior, então não havia necessidade. Isso foi um livro escrito bem depois, mas como tinha uma verdade ali, o autor inspirado fez só uma citação, porque era um livro popular e conhecido, tinha uma verdade. Mas o livro, por não fazer parte da lista de livros inspirados, nunca fez, ele não pode ser considerado canônico. Ok, professor, muito bom. Com essa nós terminamos o programa de hoje. E olha, a gente agradece a você, deixa eu ver onde é que está aqui, a você que acompanha o nosso programa e manda suas perguntas aqui para o programa Na Mira da Verdade. São muitas questões, às vezes a gente não consegue colocar a grande maioria, mas não desista. Continue perguntando. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Tito, Deus te guarde, Deus Só lembrando, abençoe. eu acho que é importante a gente lembrar, semana que vem nós vamos ter essa semana especial. Durante a semana, as reprises do programa Na Mira da Verdade, você vai ter um programa inédito, mas na segunda-feira você vai acompanhar essa semana especial falando sobre consultório de casais. A gente se vê semana que vem e a qualquer hora do dia. Maravilha. Deus te guarde, Tito, e Deus acompanha você, amigo telespectador, na sua jornada cristã. Obrigado por tua preciosa companhia no programa de hoje. Um abraço e lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.
Então você não esqueça, hein, que a semana que vem, de 9 a 13, você vai ter uma semana toda especial aqui na programação da Novo Tempo, em consultório de casais. Se prepara, tá bom? E você já sabe, aqui nesse programa, todas as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!